Meus irmãos, minhas irmãs, que a gloriosa paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, possa estar agora adentrando as portas da vossa casa, do vosso coração. Que a palavra do Senhor agora, ela possa estar inundando o seu ser e transformando a sua vida. Estou muito feliz nessa terça-feira de estar convosco nessa manhã do programa Vida e Devocional, onde cremos assim no bondoso Deus, que a sua palavra irá falar conosco e que o Senhor irá restaurar, vivificar, transformar as nossas vidas. Crendo na cura, crendo no milagre, crendo na transformação. Ezequiel. Quero ler hoje, quero conversar com vocês hoje a respeito de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. É interessante, meus amados e queridos irmãos, que nesse momento, quando essa passagem de Ezequiel, capítulo de número 37, ela, ao longo dos anos, ao longo das gerações, ao longo dos tempos, ela sempre é uma palavra que vivifica as nossas almas. Então eu quero nessa manhã convocar você, meu irmão, minha irmã, para que você esteja conosco nesse momento agora. Eu não sei o que tem, ou quais são os desafios que você tem enfrentado, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio na ação restauradora do Espírito Santo. E nós vamos agora, nessa manhã, assim, glorificar a Deus e clamar a sua presença. Ezequiel capítulo de 37. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me: profetiza esses ossos e lhe diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não haviam neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito, profetizei conforme me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são todas a casa de Israel. Eis que diz: os ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa
passagem do Vale de Ossos Secos é uma passagem que ela traz para nós muitos ensinamentos. É uma passagem que traz para nós grandes lições, principalmente na questão da restauração. Os instrumentos que Deus utiliza para restaurar, a forma como Deus utiliza para restaurar. E é tão interessante que essa passagem, ela denota, ela demonstra, ela evidencia que a mão do Senhor me levou. Imagine, né, o profeta, estando ele nas suas atividades, no seu labor diário, e o próprio Deus retirou o profeta daquela região que ele estava inserido. O próprio Deus retirou naquela região ou naquela atividade pelo qual ele estava ali se desenvolvendo e falou assim, olha, eu tenho agora para você uma missão muito especial. Eu tenho agora para você uma missão em que você irá considerar o mover da minha mão no que eu vou fazer. Então veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Era como se o próprio Deus tirasse então o profeta e levasse ele para um vale. A característica de um vale, certamente, é um local mais distante. A característica de um vale é um local exatamente onde há um certo declive, né? Porque vales são regiões com um declive maior, com um espaçamento maior. E nessas regiões, meus amados e queridos irmãos, são regiões que, de certa forma, a dificuldade, ou nessas regiões aonde que por muitas vezes nós não temos esperança. Um vale, nunca se disse que em vale haveria alegria. Nunca se disse que em vale nós conseguiríamos alcançar os nossos topos ou o nosso crescimento. Vales são exatamente aqueles locais onde eu e você, na nossa caminhada cristã, nós nunca queremos passar. Vales são locais onde nos causa temor, assombro. Por quê? Porque um vale é um local onde que, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer atingir lugares altos, vale é o único lugar que você não gostaria ou não poderia estar. Mas o próprio Deus leva o profeta num vale. Ele leva o profeta num vale considerando a lógica que, olha, você, profeta, precisa entender o que eu faço quando eu resolvo mudar o jogo, quando eu resolvo colocar a mão, quando eu resolvo colocar o quê? A minha poderosa mão para mudança, restauração e vivificação. E no meio do vale que estavam cheios de ossos. Talvez na coerência dos nossos pensamentos, aquele vale que é um local mais geograficamente com um declive maior, ali às vezes por uma questão natural, foi sendo ajuntado, ou foi sendo colocado aqueles ossos. E a Bíblia fala que o Senhor fez o profeta andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície, e estavam sequíssimos. O que Deus faz com o profeta? Vamos analisar essa situação? Vamos andar lá, vamos entender o que está acontecendo. Vamos andar lá e vamos identificar claramente o que? Quando você olha essa fotografia, quais são as percepções que aparecem no seu coração? E o profeta começou a identificar que aqueles ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos nos dá a ideia, no original, de que eles estavam quase que esfarelando. Né? O osso, quando ele chega num limiar, ou num limite tão seco, ele começa a esfarelar por uma questão natural de degradação, deterioração. Então, a vida ali era a última coisa que poderia haver. A esperança ali era a última que poderia existir. A oportunidade de vida, de restauração, de criação, poderia acontecer em qualquer lugar, menos ali. Porque ali, na verdade, o que acontece? Não era um ambiente para aquilo. Talvez aquilo ali era quase que uma sepultura, mas de céu aberto.
Era quase que ele era um cemitério, mas esqueceram de enterrar os ossos. Mas aqui eu já aprendo algo. Se os ossos não forem enterrados, se os ossos, mesmo que muito secos ou sequíssimos, não foram ainda inseridos terra abaixo, é porque aquele que dá ordem para o vento, para o mar, aquele que detém toda a governabilidade nas suas mãos, tem a última palavra, tanto na minha quanto na sua vida. É tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que Deus fez uma pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Por que Deus faz essa pergunta ao profeta? Deus faz essa pergunta ao profeta na consideração: profeta, olha só, eu tirei você de um local onde tinha vida, eu tirei você a um lugar onde tinha agitação e te levei num local desértico, num vale. Nesse vale você andou ao redor desses ossos. Naturalmente você não identificou vida. Naturalmente você não identificou esperança. Naturalmente você não identificou absolutamente nada que você possa dizer: Deus, isso aqui pode ser restaurado. Não tem como. A olhos e na racionalidade humana, era quase impossível você acreditar ou crer que algum milagre ali poderia ser feito. E para testificar talvez um ambiente tão inóspito, cruel e terrível que o profeta estava inserido, Deus pergunta para ele: olha, poderão reviver esses ossos? Esses ossos que, num passado, era de um exército, eram de pessoas que tinham movimento, que tinham fôlego de vida, que iam, que voltavam, ou trazendo para os dias de hoje. Esses ossos que davam e denotam a questão de projetos, de esperança, de sonho, de realizações, eles podem voltar a viver? Eles podem voltar a viver? Deus está falando para mim e para você hoje, que a última palavra na minha vida e na sua vida vem dele. Nós não vivemos à mercê da palavra do homem. Nós não vivemos à mercê da palavra do que os outros dizem a meu e ao seu respeito. Quem dá a última palavra é Ele. É Deus que dá a última palavra. E Ele mostra para o profeta para dizer o seguinte: profeta, esses projetos, esses ossos poderão reviver? E o profeta diz: Senhor, Tu o sabes. O que quer dizer a expressão Tu o sabes? A expressão Tu o sabes é o seguinte: o Senhor tem o poder, o Senhor tem a força, o Senhor tem a soberania, o Senhor tem todo o domínio para poder fazer novamente esses ossos viverem novamente. O Senhor pode aplacar essa tempestade, o Senhor pode aplacar essa fúria do mar que está sobrevindo à minha vida, à minha família. O Senhor pode dizer: até aqui vem o mar, daqui não passa. A tempestade chega até aqui, daqui não passa mais. O Senhor pode ir lá onde existem projetos, o Senhor pode ir lá onde existem sonhos, o Senhor pode ir lá onde existem talvez tantas realizações que foram concebidas no nosso coração, que são paradas, e trazer esperança novamente, e trazer a realidade novamente. Aí a Bíblia diz: Deus profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que Deus está nos ensinando aqui, o que Deus está nos ensinando por meio da sua palavra, é que aqueles ossos estão numa realidade que absolutamente ninguém pode fazer nada. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando aqui que o profeta disse: olha, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem aquela expressão: quem pode manda e quem tem juízo obedece. Ossos, nesse exato momento, vocês vão ouvir a palavra daquele que tem todo o poder. Ossos, eu vou falar uma coisa para você: eu não faço nada, eu não consigo nada, eu não tenho força nenhuma, eu não tenho domínio sobre nada, mas eu creio num Deus. Eu creio em um Deus. Eu creio em um Deus que pode operar milagres.
Eu creio em um Deus que pode ir agora, aonde você está, seja num leito de hospital, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na repartição pública ou privada que você se encontra agora, Ele pode operar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar, Ele pode restabelecer, Ele pode vivificar, Ele pode trazer vida aonde não existe. Ele pode trazer esperança ao abatido, alegria ao entristecido, vida ao que está morto, porque Ele pode todas as coisas. E o profeta profetizou. Porém, tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A minha geração, ela está esquecendo. A nossa realidade está se esquecendo que o Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. O Deus que operava milagres, maravilhas no meio do povo de Israel, é o mesmo Deus que opera hoje. Ele é o Deus em que abriu o mar vermelho. Ele é um Deus que fez o povo de Israel passar a seco. Ele é o Deus que proveu todas as necessidades na travessia. Ele trazia comida, o maná. Ele trazia a questão da nuvem para proteger o povo de Israel nessa travessia. Ele trazia a coluna de fogo. Ele trazia o alimento. Ele trazia o cuidado. Ele é o mesmo Deus em que por diversas vezes, quando o povo clamava, Ele era o general da batalha que pleiteava as guerras. Não tinha malequitas, não tinha qualquer tipo de povos que pudessem impedir a mão e o agir de Deus. Quando o povo se reunia, quando o povo se juntava para clamar, um Deus todo-poderoso se levantava, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus de hoje, que diz para você o seguinte: aquilo que está seco, aquilo que está batido, aquilo que está praticamente sem esperança, hoje Ele pode mudar. Hoje Ele pode restaurar. Hoje Ele pode trazer vida àquilo que não tem. Porque Ele pode todas as coisas. Então me profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam osso ao seu osso. Essa questão do barulho é uma questão interessante, né? Porque na hora em que o profeta lançou a palavra, profetizou, a Bíblia diz o seguinte, que houve um ruído, barulho de ossos. Ossos com ossos se movendo. Você imagina? Você imagina, irmãos, isso aqui é forte. Ossos, sabe o que está querendo dizer essa questão do barulho? Do ruído? É porque quando Deus começa a operar, quando Deus começa a agir, não tem como esconder o que Deus está fazendo. Quando Deus começa a agir, as pessoas começam a perceber. Quando Deus começa a agir, não tem como esconder, não tem como disfarçar, porque Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando Ele começa a agir, olha, não tem como, impede, tira, coloca aquela pessoa para lá, esconde ela, sufoca esse projeto, retira esse sonho. Quando Ele começa a agir, meus amados e queridos irmãos, as coisas começam a ter vida, o barulho começa a acontecer. Eu quero dizer em nome de Jesus nessa manhã, que esse barulho que é produzido pelo mover de Deus vai alcançar a sua vida. Os seus lábios se encherão de louvor, os seus lábios se encherão de gozo, de alegria, porque Deus está no controle. Ele é o general de guerra, Ele é o Jeová Rafael, Deus que cura a sua enfermidade, a sua necessidade e a sua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Então, olha só, irmãos. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram carnes, estendeu. Isso aqui é forte, irmão, isso aqui é forte. A gente
está falando de um Deus que trabalha sobre etapas, que ele trabalha progressivamente. Ele começou a fazer os ossos se juntar. Sabe por que Deus trabalha de forma progressiva? É porque quando ele completa a bênção não é desestruturada, a bênção não é desorganizada, a bênção não é desconcertante. Ele trabalha progressivamente. Ele começou nos ossos, depois dos ossos ele passou para os tendões, depois dos tendões para a carne, e depois a carne para a pele. Ele trabalha de forma progressiva. Ele trabalha de forma evolutiva. Ele trabalha de forma crescente. É assim na nossa vida? É assim? Deus, eu queria esse milagre na minha vida. Talvez ele não dá o milagre instantâneo, mas ele faz a cada nascer do sol, por meio das suas misericórdias que se renovam. Meu Deus, isso aqui é forte. Ele faz a cada vez, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã é um milagre progressivo que nós estamos recebendo da parte de Deus. É um milagre de transformação, de quebrantamento, de restauração. Então a gente pode entender que o nosso Deus trabalha de forma progressiva e por etapas. Então me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos. O boneco estava pronto, ossos, tendões, carne, pele, osso, tendões, carne e pele. Ossos, tendões, carne e pele, mas não estava pronto ainda. Agora precisava do Espírito. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, na verdade, o boneco estava deitado. Quando profetizou o Espírito entrou neles, eles se colocaram de pé, um exército muito numeroso. É engraçado que no começo do texto não se fala de exército. No começo do texto não se fala de quantidade de pessoas, né? Fala apenas em muitos ossos. É porque o osso não tem forma assim. O acúmulo de ossos não traz nenhuma forma clara do que era. Mas quando Deus coloca a mão, aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava desconcertado, aquilo que estava estranho, aquilo que estava sem sentido nenhum, começa a ter forma. Aqui nós aprendemos que quando Deus coloca a mão, aquilo que para mim e para você não tinha qualquer tipo de esperança, além de tomar forma, vai ficar de pé e preparado. Eu não sei, meu amado e meu querido, ou querido irmão, o que você tem passado nessa manhã. Mas eu creio que o milagre que aconteceu no Vale de Ossos Secos, um Deus que atravessa gerações, um Deus que atravessa realidades, ele começou a operar lá em Gênesis, na criação, ele começou a operar no homem e na mulher, ele começou a operar na genealogia toda, ele passou pelos nossos pais da fé, ele passou por Noé, depois de ter passado por Noé, ele passou por Abraão, depois de Abraão ele passou por Isaac, depois de Isaac ele passou sobre Jacó, depois de Jacó ele passou sobre José, depois de José ele passou sobre Moisés, ele passou pelos juízes, ele passou pelos profetas, ele passou pelos sacerdotes, ele passou pelos profetas maiores, ele passou pelos profetas menores, ele passou pelos reis, ele passou pelos governantes. Ele operou na vida do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele passou pela vida dos apóstolos. Ele passou sobre a vida de todos daquela igreja primitiva que estava se transformando, que estava se realizando. Ele passou pela vida de Paulo. Ele passou sobre a vida de Pedro, de Tiago, de João. Ele, ao longo da nossa geração, ele vem fazendo exatamente essa visão dos ossos secos. O que é? Trazendo o que não existe, a esperança. Trazendo que aquilo que estava acabado, morto ou quase destruído, reviver
para a honra e glória do teu santo e bendito nome. A Bíblia continua dizendo: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acredita que os milagres, ou os grandes, se assim pode ser dito, milagres, aconteceu só no passado. Mas Deus me trouxe aqui para nessa manhã dizer para você o seguinte: aquele milagre, independente da intensidade, independente da profundidade, ele está à nossa disposição por meio de Jesus Cristo. O maior milagre que é a nossa salvação que Jesus fez naquela cruz do Calvário, o maior milagre que nós alcançamos, que sermos resgatados das garras de Satanás, os milagres ainda estão hoje à disposição do povo de Deus. Eu quero agora orar com você, meu amado e meu querido irmão. Eu quero clamar com você. Eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei a realidade que você se encontra, eu não sei se você está. Existem tantas pessoas enfermas, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Vamos orar por aquelas pessoas que estão no leito de hospital, sobre a vida da Janaína, sobre a vida do Isaac. Janaína e Isaac, a Janaína é uma pessoa muito querida nossa, que ela está aí com uma enfermidade, está carregando no seu ventre o Isaac com 34 semanas. Vamos orar para uma manifestação da graça de Deus, da cura divina sobre a vida dela. Vamos orar por aquelas pessoas que estão abatidas, aquelas pessoas que... Estou falando agora com pessoas que podem estar pensando em tirar sua vida. Essa palavra chegou hoje, porque Deus não se atrasa. Justamente para fazer o seguinte: não faça isso, não faça, não faça. Deus tem um plano para sua vida. Homem, mulher, Deus tem um plano para sua vida. O que Ele fez no Vale de Ossos Secos, Ele está fazendo hoje, Ele está restaurando. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo os ossos, nervos, carne, a pele. Ele está fazendo progressivamente um trabalho na sua vida. E quando esse trabalho estiver pronto, Ele vai soprar o espírito e os projetos e a estrutura física, e tudo que precisar ser restaurado vai ser restaurado em nome de Jesus. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso. Bendito seja tu, ó Deus de Israel. Muito obrigado, Jesus, por estar nessa manhã aqui agora, Pai, falando, ó Deus, com teu povo a respeito, Pai, dos milagres, das maravilhas que o Senhor fez no passado e faz hoje, da restauração, Pai. Essa visão do Vale de Ossos Secos, ela é tão forte em nosso coração, porque ela traz sobre nós, ela produz em nós, Pai, esperança de que o Senhor traz, ó Deus, a tempo e a fora de tempo, Pai, os milagres, Pai, tudo que é necessário, ó Deus, para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado, Pai, e que a nossa vida, ó Deus, possa ser, ó Deus, restaurada, Pai. Eu falo, ó Deus, agora com as pessoas, meu Senhor, que precisam de uma cura, Pai. Vá de encontro aos hospitais, vá de encontro, ó Deus, nos leitos, vá de encontro, ó Deus, nas prisões, vá de encontro, ó Deus, nesses orfanatos, vá de encontro, ó Deus, nessas casas de repouso, Pai. Aonde existir, ó Deus, alguém clamando a Ti, aonde existir, ó Deus, uma necessidade, que a intervenção do Teu poder, Pai, possa alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Pai, porque Tu és todo poderoso, Pai. E o Senhor, ó Deus, há de colocar em nossos lábios um hino de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe em nome de Jesus.